Bom, olá a todos, essa é a nossa aula de rede de computadores. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o protocolo ICMP, que está na camada de interrede. Bem, nas aulas anteriores nós já passamos pela camada física, camada de enlace, estamos na camada de interrede. Quem não assistiu essas aulas eu sugiro que assista. Na camada de interrede, ela é responsável por endereçamento e roteamento, é a função principal da camada de interrede. Bom, resumindo as nossas aulas anteriores aí, a gente já viu o datagrama IP, que a gente dividiu em duas grandes partes aí, que foi o endereçamento IP, tá? A gente viu o endereço IP, a máscara de rede, tá? A gente viu também o datagrama IP, viu o ARP, que pega endereços IPs e converte em endereço físico, e vimos o HARP, que foi substituído pelo DHCP, mas historicamente é interessante ver esse protocolo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o ICMP, o Internet Control Message Protocol, que é um protocolo que fornece informações sobre o que está acontecendo na camada de interrede. Ele fornece informações, tenta fornecer informações sobre coisas que estão acontecendo na rede, tá? Então, o ICMP fornece informações a respeito da rede, tais informações podem ser status de rede ou de hosts, erros, e ele tenta fornecer também algum tipo de controle, tá? Então, tem uma rede, tal como a internet, tá? Em algum momento pode acontecer erros, eu posso querer informações sobre o que está acontecendo na rede, tá? Então, quem vai tentar ajudar isso, nisso inicialmente, é o ICMP. Tá? Então, uma ideia aqui, o host A quer acessar o host D. Tá? E, por exemplo, quebra o cabo de rede, acontece algum problema com a máquina lá. Tá? E aí, alguém no meio do caminho pode falar assim, o host D está inacessível, a rede D, onde está o host D, está inacessível. Tá? Isso pode ser replicado aqui pelos roteadores até que chegue na máquina que tentou fazer o acesso, e essa máquina vai perceber que não é mais possível acessar aí, o host D. Tá? Uma coisa bem importante, o ICMP é apenas um mecanismo de informação, não é obrigação dele corrigir erros. Ele pode corrigir? Pode. Tá? Isso depende do SO, quando recebe essa informação, decidir se ele vai ou não tomar algum tipo de ação, tá? Mas em si o ICMP ele só fornece informação. Outra coisa é que o ICMP ele é um datagrama. Tá? Então, ele em si ele não é confiável, ele vai dentro do datagrama IP, tá? E os dois são não orientados a conexões, então eles tentam enviar informação, resolver o problema, tá? Mas não quer dizer que isso realmente vá acontecer, a lei do melhor esforço. Ele tenta, se foi, se não foi, paciência, ele não vai fazer nada a respeito disso. Bom, vamos então iniciar mostrando ali alguns campos do datagrama ICMP. Lembrando que tem algumas variações de campo, dependendo a função que ele esteja exercendo, as informações que ele está tentando repassar, tá, para as máquinas ali, mas basicamente sempre vão ter 3 campos obrigatórios no ICMP. Tá? É o type, tá? O type indica que tipo de informação, que tipo de operação que o ICMP está tentando executar. Tá? O code seria uma ideia de subtipo. Tá? Então, eu tenho um tipo de informação de eco. Tá? Então, o código poderia dizer quais subtipos, eixo request ou eixo reply. Mas já estou dando um exemplo de eco aqui, mas, por exemplo, no eco não é assim que acontece. Então, isso aqui não é extremamente, vou falar padronizado, mas não existe uma certa coerência, tá, em cima do uso desse code aqui, mas a ideia principal seria essa. Então seria uma ideia de tipo e subtipo, tá? Então o subtipo chama code. E o checksum, que seria a soma de verificação para ver se as informações dentro do ICMP estão corretas ou não. Então sempre eu vou encontrar esses 3 campos aqui, e dependendo do que eu estiver fazendo, qual for a informação que o ICMP estiver levando, ele vai ter outros campos ali, mas como são muitos, mais complicado de dizer, depende a operação que eu esteja executando, o tipo de mensagem que seja, que o ICMP esteja levando ali. Então vamos mostrar uns exemplos na prática que vai ficar mais claro aí o que a gente está falando.
Um outro detalhe, né, o ICMP, tá, ele viaja na rede dentro do datagrama IP, tá, então ele vai dentro da área de dados aqui, tá, então o campo protocolo lá do datagrama IP vai indicar que ele está levando um ICMP, que por sua vez vai dentro de um quadro de rede, pode ser uma internet, por exemplo, né, que vai indicar que tem um IP, tá, então ele tem esse processo aqui de empacotamento e desempacotamento. Bom, nosso amigo apareceu aqui, né? Mas o IP encapsula o ICMP que está na mesma camada, tá? Não teria que ser uma informação da camada superior. Tá? Se eu pegar na teoria sim, tá? Mas na prática, né, nem sempre é assim. O ICMP é um exemplo aí. Tá? Então o ICMP e o IP estão na mesma camada, tá? E o ICMP vai dentro do IP para cruzar as redes aí, né? Para sair de uma rede para outra, né? Levar a informação da máquina de origem para a máquina de destino, ok? Bom, o nosso amigo volta aí, né? Estou sabendo que o ICMP é o ping. Tá? Então, geralmente as pessoas relacionam o ICMP com o ping. Né? O que é o ping? Qual é a relação dele com o ICMP? Se você não conhece nada disso, mas o ping é um comando usado para identificar se sua máquina está ativa na rede. Tá? Então, né, essa ideia que o ICMP é o ping não é bem assim, na verdade não é. Tá? O ICMP não se resume ao ping, mas com certeza, né, o ping é um dos usos mais famosos aí do ICMP. Mas ping é um comando que faz uso, né, de duas mensagens ICMP, ok? Então vamos ver primeiro, né, o ping, né? O ping na verdade faz uso da mensagem eixo request e eixo reply. Então vamos supor que estou na máquina D, né, e a máquina D quer saber se o host A está na rede. Tá? Então eu não quero ir lá e perguntar para a máquina A se ela está na rede ou não. Não quero verificar isso fisicamente, tá? Eu quero fazer isso via rede, né? De uma forma mais elegante ali, você usa o ping. Tá? Todo profissional de rede, né, é obrigatório saber usar o ping. Tá? O ping, basicamente, né, você usa para saber se, né, a sua máquina está na rede. Né? A ideia é que você vai descobrir se a outra máquina está na rede, mas eu uso muito, por exemplo, para descobrir se a minha própria máquina está na rede. Geralmente você pinga o roteador padrão, você pinga uma máquina que você sabe que vai estar ativa na rede para descobrir se a sua máquina está na rede, tá? Então tem vários usos do ping aí, tá? Quem nunca usou o ping, né, use. Dá para usar o ping, por exemplo, para descobrir se o servidor de nomes está resolvendo nomes, assim por diante, tá? Depois a gente faz uma aula mais prática do ICMP mostrando alguns usos aí do ping, por exemplo. Mas o ping é indispensável quando se fala em redes, tá? Então o ping é basicamente isso aqui. Então eu vou na máquina D e digito lá ping 92.168.0.1, tá? Então eu digitei o IP da máquina A e quero descobrir se ela está ativa na rede ou não. Novamente, se tivesse nomes, né, eu poderia fazer isso através de nomes. Então ping www.google.com, tá? Isso vai tentar pingar o Google, ok? E aí o que acontece? Então eu vou ter lá meus campinhos, né, que são comuns, que é o type, o code, o checksum. E aí, né, dentro do eixo, né, eu tenho o identifier, sequence number e o data. Tá? Então, né, novamente, dependendo do tipo de mensagem CMP, isso aqui vai mudar. Esses campos não são fixos aí. Tá? Então, quando eu estou, né, na máquina mandando o ping para outra, o tipo da mensagem vai ser 8, que vai ser um eixo request. Code vai ser 0. Então, as mensagens de echo não usam o subtipo. Né? Eu particularmente acho que deveria ser, né, o tipo echo, daí code, um para eixo request e outro para eixo reply. Ou seja, um para pergunta de echo, outro para resposta de echo. Mas não é assim que funciona. Tá? Então isso, né, fica um pouco confuso, né, o uso do code, né? Mas a ideia é essa. Então os echo não tem code. Sempre o code vai ser 0. Então 8 é a pergunta. Daí eu faço o checksum, tá? Faço o cálculo ali do cabeçalho e coloco o valor aqui dentro. Quando eu receber do outro lado, eu tenho que fazer o mesmo cálculo e o valor tem que bater. Tá? Se não bater, significa que, né, o ICMP está com problemas. O identificador, tá? Ele identifica, né, um dado ping, né, um dado uso das mensagens de echo. Então, se eu digitar ping e ele deixar pingando a máquina, ele vai ter o mesmo identificador. Se eu parar e mandar pingar de novo, o identificador vai mudar. Então, se eu pinguei uma máquina, vai ter um identificador, pinguei outra máquina, né, vai ter outro identificador. Tá? E da mesma forma como eu te falar, se você está pingando uma máquina e parar e pingar novamente, ele vai ficar mudando o identificador. E cada mensagem que eu mandar, ela vai incrementando esse número aqui.
Tá? Então a ideia é identificador 1, sequência 1. O próximo vai ser identificador 1, sequência 2. Identificador 1, sequência 3. Parei, agora eu vou pingar de novo. Provavelmente o identificador vai para 2 e a primeira mensagem vai ser 1, a segunda vai ser 2, assim por diante. Aí eu tenho a área de dados, só que normalmente é bem comum você colocar, você não, né? O ping colocar o horário, tá? Porque através desse horário ele vai saber o tempo que demorou para ir e para voltar a informação. Então a máquina do outro lado basicamente vai copiar a área de dados novamente, tá? Aqui para dentro e vai responder. Quando a máquina receber, ela vai pegar, tá, essa área de dados e vai ver o tempo que demorou para ir e para voltar. Tá? Então vai ser o tempo da própria máquina que enviou que ela vai fazer esse cálculo, ela vai ver a diferença. E tem uma área de dados aqui, geralmente, tá, tipo, vou enviar 64 bytes de dados aqui para testar o meu ping. Tá? Esses bytes são preenchidos com A, B, C, D, E, F, né, com os números aleatórios ali, tá, com uma sequência de caracteres aleatórios para preencher essa área de dados. Tá? Normalmente são números 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou o abecedário ali, tá? É algum desses aí. Então aqui a ideia que eu mandei do host D é um issue request para a máquina A. Quando a máquina A recebe essa informação aqui, então novamente ela faz o checksum, olha lá, fala assim, né, então mandaram um issue request para mim, né, eu naturalmente vou responder com um issue reply. Então a máquina A vai responder. Tá? Então vou responder, o que eu faço? Mudo o tipo aqui, o tipo vai ser 0 agora, então o issue reply é o tipo 0, o código continua o mesmo, o checksum vai mudar, provavelmente os dados aqui vão mudar, né? Então novamente o identificador é 1 e a sequência é 1 porque, né, é a resposta de 1 e 1, ok? E os dados também, né, vão ser copiados, vão ser mantidos o mesmo, tá? Porque a máquina pega do outro lado e faça o cálculo. Daí ele manda para o outro lado recebe lá, faz a verificação, provavelmente calcula o tempo que demorou para ir e voltar, que isso é baseado no relógio dessa própria máquina, então não vai ter problema de atraso de rede, nada disso, né, desse cálculo, então vai ser bem preciso ali. E aí, normalmente você pinga algumas vezes a máquina, então ele já vai gerar o próximo ping, então como eu falei, tá, esse ping vai ser o número de sequência 2 daquele mesmo ping ali, tá? E aqui vai mudar o horário, porque vai pegar o novo horário da máquina para mandar, e vai acontecer a mesma coisa, outra máquina vai receber e vai devolver. Tá? Eu resumi aqui, né, numa flecha aqui toda aquela informação que eu acho que fica mais fácil de entender. Tá? E aí ele vai ficar mandando algumas sequências ali, tá? Até você pressionar Ctrl C no terminal lá para ele parar de fazer isso, tá? Ou você coloque lá um parâmetro dizendo quantas vezes você vai enviar. No Linux é normal você digitar ping, ele fica pingando até você dar Ctrl C. No Windows é normal ele dar 4, né, pings ali e aí ele para. Tá? Então vai acontecer isso. Ó. Então ID1, sequência 3, vai mandar pergunta e vai ter a resposta. ID1, sequência 4, vai mandar a pergunta e vai ter a resposta. Tá? E na prática é isso aqui que vai aparecer na tela, né, no caso de um ping de sucesso, ainda a máquina responde, né, o que está acontecendo. Tá? Então aqui, ó, então enviei 64 bytes para a máquina 926801, número de sequência 1, tempo de vida, geralmente ele mostra também, então está marcado em 64 aqui, eu posso alterar esses tempos aqui, posso alterar também a sequência de bytes aqui, e o tempo que demorou, né, para ir e voltar naquela máquina ali. Novamente ele é baseado no relógio da própria máquina ali. Tá? Então mandou sequência 1, 2, 3, 4, 5. Para análise de rede aqui eu poderia ver se tem algum desses se perdeu, de vez em quando, tipo, mandou 1, perdeu 2, 3 e chegou 4. Tá? Pode acontecer esse tipo de coisa. Então eu posso ver essa variação aqui de tempo. Essa variação não pode ser muito grande. Então se tiver muita variação, eu sei que minha rede está com atraso, está com jitter ali, tá? Que é a variação de atraso na rede. Isso não pode ser, né? Pode ser que não seja muito legal. Então, tipo, uma rede local não deve ter uma variação muito alta, na internet vai ter uma variação um pouco maior, tá? Aqui tem um resuminho, ó, então 5 pacotes transmitidos, 5 recebidos e um pacote perdido, tá? E o tempo ali que demorou para fazer isso aqui, tá? Então são informações úteis ali, né, que o ping pode gerar. Então novamente o ping, né, faz uso do ICMP para conseguir essas informações. Então nosso amigo vem aqui, ó, legal, então, né, sempre posso utilizar o ping, issue request reply, para saber se um host está ou não na rede. Tá, isso mas não é 100% confiável. Tá? Então não posso confiar cegamente no ping, não é porque eu pinguei
e a máquina não me respondeu que ela não está na rede. Se ela respondeu, ok. Tá? Mas se ela não respondeu, não quer dizer que ela não está na rede. Tá? Então, né, algum tempo atrás existe um ataque, por exemplo, chamado Ping da Morte, né, o Ping of Death, onde as pessoas usavam essa questão do ping do eixo, né, o ICMP ter que responder com o eixo, né, uma pergunta, e o eixo tem que responder com uma resposta. Então, como isso era automático, né, o pessoal mandava um monte de ping para a máquina, mas ficava tentando responder essas perguntas de eco aí, e aí, né, consumiu muito recurso da máquina, como antigamente o link de internet era tipo 14 kbps, então rapidinho saturava esse link aí e, né, a máquina era derrubada da rede. Então, devido a isso, né, alguns sistemas operacionais desabilitaram, né, a resposta de eco aí por causa dos attackers de hackers aí. Então pode ser que você pingue uma máquina e ela não responda porque ela está bloqueada via firewall, né, para que um hacker não faça ataque ou não mapeie a rede, tá? Então, em alguns casos aí não dá para confiar cegamente no ping, ok? Nosso amigo de novo, né? Então entendi, né? Caso o ping não responda, não significa que o host não está na rede, exatamente, tá? Se responder, ok. Se não respondeu, só significa que o ping não obteve sucesso na resposta, não quer dizer exatamente que a máquina não está na rede. Então, né, é muito importante, né, lembrar que o ICMP não se resume ao ping. Tá? O ping com certeza é o mais famoso, tá? Mas não se resume ao ping, a gente vai ver outros tipos de mensagem. Então tem o campo type aqui, ó, alguns exemplos, né, de mensagem. Então a resposta de eco que a gente viu agora, tá? A requisição, né, do eco, né? Então aqui é a pergunta, aqui é a resposta. Tá? E tem um monte de mensagens aqui que é interessante a gente dar uma olhada. A gente não vai ver todas, que são muitas, né, mas a gente vai ver algumas dessas mensagens aqui. Tá? Então quem puder, né, dá uma analisada aqui, né, nos tipos. A gente vai ver somente algumas, umas principais, umas mais interessantes aí. Tá, mas existem várias aí, não, né, novamente o ping não se resume, o ICMP não se resume ao ping. É bem errado pensar isso e muita gente pensa dessa forma aí. Então vou ver alguns tipos dessas mensagens. Tá, um tipo extremamente importante aqui vai ser o de destino inalcançável. Tá, eu tenho vários, né, motivos para um destino, né, não ser inalcançável, para mim não conseguir, né, fazer o que eu queria, né, no destino. Tá, mas alguns exemplos mais clássicos de destino inalcançável são host inalcançável, rede inalcançável e porta, né, ou serviço de rede naquela máquina que não está disponível. Né? A gente vai começar a ver a ideia do host inalcançável. Quero acessar a máquina 92.168.0.177. Então se eu olhar aqui, ó, tem a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3, a máquina 4, mas não tem máquina 177. Tá, então o que a máquina vai fazer? Ela vai mandar a informação para frente, então vai ter um IP, vai ter um TCP, vai ter o HTTP, né, porque isso foi uma requisição HTTP, né, então o HTTP vai estar dentro do TCP, que vai estar dentro do IP. Tá, isso vai para a rede, mas não vai ter uma resposta. Tá, então vai ter um timer ali contando, fala assim, ó, já faz muito tempo que eu mandei isso aqui, tá, e não chegou a resposta. Então a própria máquina pode gerar, tá, um ICMP para ela, dizendo, ó, ICMP tipo 3, que é o de destino inalcançável, código 1 dizendo que o host é inalcançável. E note daí que o datagrama enviado, né, o pacote enviado de rede, ele vai ser transmitido de volta para a máquina. Então a máquina, né, através disso, ela vai saber, né, qual destino não foi inalcançável, qual informação que eu mandei para a rede, tá, e não consegui chegar no destino final. Tá, então é bem comum isso aqui acontecer. Tá, eu colocar, né, o datagrama, né, o pacote inteiro de rede que não conseguiu chegar no destino, que teve problemas, né, ou pelo menos parte dele, para que a máquina que, né, enviou essa informação saiba que o erro aconteceu e de quem que foi o erro ali. Tá, então está aqui de novo, né, então ICMP tipo 3, que é o de destino inalcançável, e o código 1, que é de host inalcançável. Ok? Bom, agora, né, ainda continuamos no destino alcançável, só que agora a ideia de rede. Tá? Então, novamente aqui, ó, ping 172.16.01. Tá? Então, estou tentando chegar nessa rede, só que ó, se eu olhar aqui, ó, tem a rede 92.168.0.0 e tem a rede 10.0.0.0. Tá? Não tem essa rede aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Né? Nesse exemplo aqui, né, eu vou na ideia de tentar pingar essa máquina aqui.
tá? Então, né, a origem do problema aqui vai ser um ICMP também, tá? Mas não confunda as coisas aqui. Estamos fazendo um ping para essa máquina e essa máquina não existe. Então, o que vai acontecer? O roteador vai receber isso daqui, porque está numa rede diferente da 9268. Ele vai olhar as rotas dele e falar assim, olha, não sei onde fica a rede 172.16.00. E aí o que ele pode fazer? Ele pode gerar um ICMP do tipo 3, novamente, que é destino alcançado, né, código 0, dizendo que a rede é inalcançável. Tá? Então a máquina vai receber isso daí e falar assim, ó, rede inalcançável, tá? Não consigo chegar nessa rede, tá? Tentei ir para frente ali, não foi, né? O roteador retransmitiu um ICMP para mim dizendo que não tem como chegar nessa rede aí, tá? Então outro exemplo de mensagem, né, importante ali de destino inalcançável. Outro pode ser, né, de porta inalcançável ou serviço inalcançável, tá? Então aqui, ó, fui lá e digitei HTTP 10.002, tá? Estou tentando acessar um servidor HTTP que esteja na máquina D aqui. Então eu mando isso para frente, isso chega na máquina porque a máquina existe, tá? Só que a máquina, ó, não tem execução do servidor HTTP, não tem né, alguém que responda pela porta TCP/80, que é a porta, né, conhecida por ser HTTP. Tá? Então o que essa máquina pode fazer? Pode mandar um ICMP de volta falando, assim, ó, destino inalcançável, tá? Você chegou na minha máquina aqui, mas não tem essa porta que você quer alcançar, não tem esse serviço de HTTP que você está querendo acessar. Então type 3 code 0, tá? Então seria de porta inalcançável, ok? Então é um outro exemplo aí, né, do ICMP. Então a gente já viu de eco, né, o eixo, e viu agora o de destino inalcançável. A gente viu, né, 3 exemplos de destino inalcançável: host, rede e porta. Existem mais, tá? Então o campo code, o code ali, né, o código, ele pode ter, ó, rede inalcançável, host inalcançável, protocolo inalcançável, porta inalcançável. Então eu chego na máquina, mas um protocolo que eu tentei alcançar lá não existe. Então ele vai mandar uma mensagem dessa. Tá? Porta inalcançável, o que a gente falou. Fragmentação necessária, ó, mas o bit DF estava marcado como 1, então não conseguiu passar pela rede, ele pode mandar essa informação aqui. Tá? Então tem um monte ali, novamente, né? Quem tiver mais, né, a fim de aprender realmente, vai atrás, né, desses caras aqui, entendam, né, o que é aqui, tá? Porque pode ser que te ajude a resolver algum problema, né, que você está tentando resolver. Então, por exemplo, posso receber uma mensagem dessa aqui, ó, no caso de um hacker, né, isso aqui, né, comunicação proibida administrativamente, pode indicar que tem um firewall ativo na rede, tá? Então, saber essas coisas, né, pode servir tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então hackers, né, geralmente sabem desse tipo de detalhes aqui porque ajudam ele na hora do ataque. Bem, uma mensagem ICMP interessante é a mensagem de Search Quench, né, também chamada de controle de congestionamento e fluxo de datagrama. Então imagina que o host A está na rede e ele vai mandar um monte de pacotinhos e aqui está a fila, né, de roteamento do roteador. Então imagina que é a memória do roteador, tá? Vou dar uma memória pequenininha aqui, né, só para a gente ilustrar. Então a máquina começa a transmitir, ó, e essa memória começa a encher, tá? E rapidão ela enche. Então quando ela encher, o roteador, tá, ela poderia mandar um ICMP do tipo 4, código 0, que é o Search Quench. Fala assim, ó, máquina, reduz o fluxo de transmissão, né, de pacotes para mim aí, porque eu estou sobrecarregado, tá? Eu estou perdendo seus pacotes, não adianta você enviar isso para mim. Então quando a máquina A recebe essa informação, a ideia é que ela reduza pela metade, né, o fluxo de pacotes que ela está enviando. Então se ela estava enviando 6, ela vai mandar 3, tá? E aí ela continua mandando 3, mas vamos supor lá, né, que o roteador ainda está com problema, ele pode mandar de novo o Search Quench, e aí pode chegar ao ponto, né, da máquina A parar de transmitir. Tá? Então a ideia é que ele evite o congestionamento, o controle do congestionamento que está acontecendo nele, e evite sua sobrecarga, usando as mensagens de Search Quench, ok? E aí, né, pode chegar, né, a ser aliviado a fila dele lá. Só que tem detalhe, né, nosso amigo aqui, ó, quando é que o roteador envia um ICMP Search Quench de volta, né, para voltar a transmitir na rede, tá? Essa mensagem, no final das contas, ela não existe. Tá? Conforme o tempo passa, ele, né, a máquina não recebe mais Search Quench ali do roteador,
ela volta gradativamente a retransmitir na rede. Tá? Então ela fala, vou transmitir 3 até chegar ao ponto de transmitir 6, e é óbvio, né, que daí, né, o roteador pode sobrecarregar novamente. Tá? Então isso aqui vira uma grande montanha-russa. Então, tipo, tava lá o roteador, daí encheu, ele mandou source quench, parou. Aí ele para de mandar source quench, a máquina começa a enviar de novo, trava, tá? Então vira uma montanha-russa lá, tá? Esse tipo de solução não é muito interessante, tá? Por isso que o ICMP não controla mais esse tipo de fluxo de pacotes, foi delegado, né, a outros protocolos aí, tá? Mas é interessante saber, né, que essa mensagem existe e que era utilizada antigamente, mas de novo ela não resolve porque vira uma montanha russa ali, também hackers podem usar, né? O ICMP não é muito seguro, né? Eu posso começar a mandar search quench para as máquinas pararem de transmitir, e assim eu posso, né, usar a rede sozinho, enquanto as outras máquinas estão achando que está tendo problema no roteador. De novo, estou usando um lado de hacker aí, né, falando de hacker, porque as pessoas, né, prestam mais atenção, né, se ligam mais quando, né, tá falando de hackers aí, mas cuidado, né, não vão fazer nada de errado aí, é só exemplos, ok? Outra mensagem interessante é a mudança de rota por roteadores, tá? Eu já sofri uma vez com essa mensagem aqui, tá? Então, qual que é a ideia? O roteador padrão dessa rede aqui, ó, da máquina A e B, é o 926803, porque ele que me dá acesso à internet. Só que eu vim aqui na máquina B, ó, e falei para ela que o roteador padrão dela, na verdade, é a máquina A. Então, qual que é o objetivo aqui? Que um pacote criado pela máquina B vá pela máquina A para a máquina A servir como roteador e mandar para o roteador padrão. Tá? Eu, por exemplo, quando fiz isso é porque eu estava numa aula de segurança, a gente estava implementando firewall, e a ideia é que o firewall do aluno, né, fosse esse aqui, e uma máquina, né, agindo como cliente, mandaria para o firewall do aluno para ele testar, e aí o firewall do aluno mandaria para essa máquina aqui. Aí o que acontece? O que pode acontecer? Tá? Então vamos lá. Ó. Então estou lá na máquina B e falo assim, ó, quero acessar a máquina 10002, que é essa máquina aqui. Ó. Aí o que eu faço? Crio meu pacote, como o meu roteador padrão aqui está, né, falando que é o 926801, eu mando a informação para cá. Aí o sistema operacional dessa máquina aqui pode olhar e falar assim, olha, mas o host B é o meu gateway, né, e o meu gateway estão na mesma rede. Ou seja, se eu extrair aqui o IP da rede, né, essa máquina é um 926802, mandou para mim que eu sou 926803, perdão, 926801, e o meu gateway padrão é 926803, ou seja, está todo mundo na mesma rede. Então, na verdade, essa máquina, né, não precisaria mandar para cá, para vir para cá. Ela poderia mandar direto pelo roteador padrão, pela máquina 926803. Então, o SO, vendo isso, ele manda um ICMP redirect, fala assim, ó, o gateway, na verdade, é 926803, manda para lá, não tem por que mandar isso para mim, ok? E aí, essa máquina vai lá, tira o gateway padrão dela e coloca o gateway sugerido, que é o 926803. E aí, né, eu não passo mais por essa máquina aqui, eu vou direto para cá. Tá? Se realmente a configuração estivesse errada, ok, né, isso é ótimo. Mas, por exemplo, no meu caso do firewall, né, meu firewall ele funcionou por um tempo e depois ele parou de funcionar porque não passava mais pelo firewall, ele vinha direto para cá. Quem não sabe o que é firewall, então o firewall normalmente ele libera ou bloqueia pacotes, tá? Então a ideia era que era bloquear, por exemplo, algum tipo de pacote, e aí o firewall não bloqueava porque eu não passava pelo firewall, ok? É claro, tá, que o sistema operacional tem que aceitar isso daí, tá? Eu fiz alguns testes aí atualmente, a maioria dos SOs não aceita esse tipo de informação, mas, né, um tempo atrás, aí, sei lá, quase uma década atrás, quando eu estava fazendo isso aqui, ele aceitava, tá? Por que provavelmente o firewall hoje em dia, não, o firewall não, o sistema operacional não aceita mais isso daqui? Porque, de novo, um hacker poderia mandar informações dessas pela rede, mandando todo mundo trocar de roteador, tá? E colocando um roteador que não existe, por exemplo, e derrubando todo mundo da rede, tá? Mas pode, né, você pode pegar algum SO por aí que aceite, tá? Não quer dizer que é errado ou não aceitar, né? É só uma ideia de problemas que podem dar, né? Pode ser uma solução também, tá? Se alguém configura errado, né, o ICMP vai lá e resolve o problema para mim. Lembrando que a máquina não é obrigada, né, a aceitar essa informação, ela recebe, fala assim, ó,
tem um roteador melhor para você, né? E o SO tá, basicamente vai decidir se ele aceita aquilo lá ou não. Bom, outro exemplo de mensagem ICMP, né, interessante, né, é detectando rotas circulares ou excessivamente longas. Tá? Então lembra lá no Datagrama IP, para quem não viu, assista a aula sobre Datagrama IP, né, a gente tem o campo Time to Live, que é para evitar loops na rede. Tá? Então inicialmente esse campo, né, ele inicia com 255 e a cada salto na rede ele é decrementado. Tá? E se ele chegar em 0, significa que o datagrama está em loop, está perdido, tá? Eu devo descartar ele para que ele não sobrecarregue a rede, para não ficar um monte de datagramas zumbis ali. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou caminhando aqui na rede, cada roteador que recebe vai decrementando em 1, time to life, tá? E vai indo ali, e aí no exemplo aqui tem uma rota errada aqui, o B estaria aqui, né? Mas ele está dizendo que está para o outro lado, e acaba voltando para um roteador de onde ele tinha passado. Aquele roteador está certo, ele vai pegar e vai mandar para o outro lado novamente. Tá? Isso aqui vai até chegar o time to life em 0. Né? Significa que eu devo descartar esse datagrama. Bom, o ICMP, né, vai tentar ajudar, né, informar na rede, né, que está acontecendo esse tipo de problema. Tá? Então o que ele vai fazer? Eu posso mandar um ICMP do tipo 11, código 0, tá? Com o datagrama que deu problema dentro, aqui como área de dados, de volta à origem. Tá? Assim a máquina vai olhar e falar assim, opa, estou mandando o datagrama e ele entrou em loop. Tá? Avisa aí, né, o sistema operacional, avisa, né, o administrador, tá, para alguém tomar alguma providência, né, contra esse loop na rede. Tá? Então o ICMP pode fazer isso aqui também, ok? Bom, nosso amigo veio aqui, né, nossa, né, quantos tipos de mensagem ICMP? Tá? Assim, realmente existe, né, um monte. Tá? A gente vai parar por aqui, tá? Só para dar uma ideia aí do que tem de ICMP, mas tem muito mais coisa. Tá? Tem algumas mensagens que são utilizadas, alguns tipos de mensagem que nem são utilizados. Então, tipo, tem a ideia de envio de horário usando ICMP, envio de máscara pela rede, que, né, nem é utilizado mais, configuração de roteador. Tá? Tem um monte de coisas aí, tá, que dá para fazer utilizando o ICMP. De novo, algumas coisas são realmente utilizadas, outras coisas não são tão utilizadas assim. Tá, com certeza as mensagens de eco e de destino alcançável são mensagens que devem ser observadas. Tá, né, já vi pega o analisador de tráfego de rede, dá uma olhada, você vai descobrir, né, quais tipos são mais utilizados. Mas já vi casos, né, de um datagrama com marcação de DF para não fragmentar, ele voltar via ICMP, né, e o SO fazer alguma coisa para tomar providência. Se você bloqueia esse tipo de coisa, né, pode ser que dê problema na sua rede. Então, né, tome cuidado aí. É bom saber, né, que o ICMP não se resume ao ping, não dá para bloquear ele, por exemplo, na rede. Isso não serve para nada, eu vou bloquear. Para não ser atacado por hacker, eu vou bloquear. Né, o ping acaba bloqueando o ICMP inteiro. Tá? Então, são pensamentos que o pessoal tem errados aí, que acabam, né, influenciando a rede. Tá? Então, analise, né, estude certinho o ICMP para ver o quanto que ele te ajuda, né, e o quanto que ele pode atrapalhar, e realmente você tem que bloquear, mas tem que ser bem dosado ali, você tem que fazer isso corretamente, ok? Então, conclusão, né, o ICMP fornece principalmente informações a respeito do que está acontecendo na rede, tá? Pode ser, né, de status mesmo, de erros, né, que está acontecendo na rede, ou até sugestões de melhoria ali, tá? Um dos usos mais conhecidos ali é o PIN, tá? Mas o ICMP não se resume ao PIN, o PIN é só um tipo de mensagem ICMP, na verdade dois, né? Eixo request e eixo reply. Tá? Mas se for sugerir, né, o destino alcançável também é um tipo extremamente importante que a todo momento você vai encontrar aí sendo utilizado pela rede. Ok? Então terminamos por aqui. Tá? Fechamos a camada de interrede com o protocolo ICMP. Tá? Então nos vemos na próxima aula, provavelmente já na camada de transporte. Ok?